Olá, gente. Estão me vendo? Acho que está online. Tudo bem com vocês? Começando mais uma live. Senhor Deus e eterno Pai, te louvamos, bendizemos. Gratidão a ti, Senhor, por todos os teus feitos, pelo dom da vida, pelo alimento diário, o alimento físico que alimenta o nosso corpo e o espiritual, Senhor. Pelo dom da vida, pelo teu amor, livramentos e tantas coisas, né? Nós temos muito que agradecer ao Senhor. Amados, essa live vai ser voltada, a pessoa falou tanto de casamento, que eu resolvi fazer uma live. Tempos passados eu já fiz uma dessas, né? Geralmente a gente fala dos assuntos bíblicos. Então, eu gostaria de priorizar alguns tópicos aqui essenciais a respeito do contexto que a gente vai ministrar, que eu vou ministrar aqui, o Espírito Santo, sobre casamento. Sendo casamento, nós sabemos que devemos começar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão pelo Filho, né? Essa live, quem direciona, quem ministra a live, quem tem o domínio, o poder de todas as coisas é o Pai, o Filho e o Espírito Santo que conduz. Então, começando o 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava em oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Bendito seja eternamente o seu nome. Seja eternamente o nome do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amados, nós sabemos que antes, lá no início de todas as coisas, Deus criou todas as coisas. E criou o homem e a mulher. Da costela de Adão, ele viu que não era bom que o homem estivesse só. Ele disse, far-lhe-ei uma ajudadora idônea. Então, da costela de Adão, ele fez Eva. E disse que seria osso dos seus ossos, ambos seriam uma só carne. Deixará o homem, seu pai e sua mãe. Imagina, gente, para atrapalhar a live, apareceu um besouro aqui agora. Meu Deus, quando é muriçoca, é besouro. É borboleta. É mariposa. Mas, enfim, vamos lá. Então, ele disse, né? Adão disse, ossos dos meus ossos, né? E carne da minha carne. Seria uma só carne. Ambos seriam uma só carne. Tá lá no início, lá em Gênesis. Lá em Gênesis, é porque é tanto assunto para ler ainda. Aí depois teve a queda, né? Eles desobedeceram a Yahvé, desobedeceram a Deus. O Senhor disse que de toda a árvore do Éden eles poderiam comer dos frutos, exceto a do centro do Éden, que é do conhecimento do bem e do mal, e Satanás, ele ficou, né? Eva ficou suscetível, porque ficou olhando o fruto. E Satanás, ele é sagaz. E ela disse, não,
o Senhor disse que de toda árvore do jardim poderíamos comer, exceto do centro do Éden. Aí ele ele disse isso para você? Ele disse isso porque sabe que no dia que vocês comerem, os seus olhos serão abertos, você será igual a ele. Então ela teve, vamos combinar, né? Ela teve uma curiosidade de ser igual a Deus, né? A pretensão dela que levou à ruína, porque ela deu ao seu esposo. A Bíblia diz que por um homem que desobedeceu a Deus, veio a queda, né? O pecado e a morte. E a consequência foi fazer toda a humanidade pecadora. Então, ela, além de comer, ela deu para o seu marido. Mas a Bíblia diz que por um homem, quer dizer, ele enfatiza o homem que errou. Ele não enfatiza nem Eva. Ela errou. Mas o que o Senhor colocou nas Escrituras, que por um homem, ele desobedeceu ao Deus eterno, comeu do fruto e teve a consequência, a morte, né? O pecado, o preço do pecado é a morte. Falando da morte espiritual. Mas eles foram expulsos do paraíso por causa disso. E antes, nós sabemos que Satanás, ele enganou Eva, né? Jogou, aí disse, ele disse isso, certamente não morrerás. Se comerdes, o Senhor tinha dito que eles morreriam. Não era nem para tocar. Mas vamos para frente, para não se prolongar muito. Então, houve a queda do homem e toda a humanidade foi feita pecadores. E o Senhor criou o plano perfeito. Deu seu Filho amado para pagar alto preço de expiação, de redenção para toda a humanidade. Mas nem todos vão ser salvos. Por quê? Porque muitos estão dispersos, estão acreditando em macumba, feitiçaria, magia negra, maçonaria, heresias, Kardec, e etc, etc. Tudo idolatria. Está tirando o lugar devido, que é o Senhor. Amarás o primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, e houveram várias coisas, né? A corrupção do homem, a Arca de Noé, e vamos lá para frente. Então, aqui onde estávamos lendo 1 Coríntios, a sabedoria de Deus. E quando chega, que vamos falar, o foco principal, o texto é o casamento. Vamos ler aqui 1 Coríntios, capítulo 7, questões sobre o casamento. Quanto ao que vocês me escreveram, isso aqui é o apóstolo Paulo edificando, exortando a igreja de Corinto. Quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Digo que por causa da imoralidade, cada homem tenha a sua esposa e cada mulher tenha o seu próprio marido. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um do outro, a não ser talvez por motivo mútuo, né? Consentimento por algum tempo, para se dedicarem à oração, depois de retornarem à vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Existem casos e casos no casamento que às vezes ambos não estão bem mutuamente. Aí às vezes o homem não quer fazer
intimidade, assim, sexo com a mulher, nem a mulher quer com o homem porque está com raiva. Aí usa esse pretexto aí para não fazer amor. A palavra do Senhor diz que não convém que seja assim, que isso desagrada a Deus. Então, ele enfatiza aqui que cada um deve ter, o homem deve ter sua esposa e sua esposa, o marido, para que não haja pecado. O pecado de fornicação é o sexo ilícito. O sexo fora do casamento desagrada a Deus. Chama-se fornicação. É o sexo ilícito aos olhos de Deus. A pessoa acha que é uma coisa natural. Ter uma parceira aqui hoje, ter uma parceira amanhã, vice-versa. A mulher também tem um parceiro aqui, um parceiro ali. Mas quem sabe as escrituras, quem conhece as escrituras, quem conhece a vontade de Deus, sabe que não pode ficar. Embora nós saibamos que, por exemplo, a pessoa às vezes está solteira, não quer dizer que ela está em fornicação. O homem também, ele pode estar sendo reservado, né? No catolicismo chama... Como é que chama mesmo? Tem um nomezinho. Eu estava com o nome na ponta da língua aqui e não saiu. Tem um nomezinho para os católicos, que eles ficam... Celibato, né? Parece que é celibato. Então, assim, a gente chama de consagração a Deus, né? Evita o pecado, foge do pecado. Então, Deus diz aqui que é melhor cada um, o homem ter uma mulher, ter uma esposa, e o esposo ter uma esposa, para que não seja tentado a ter sexo, porque se ele tem sexo ilícito, ele está em pecado. E sabe que o pecado é que separa o homem de Deus. Então aqui ele diz assim, ó, e nós sabemos que nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. A esposa não tem poder sobre o próprio... Isso aqui eu já li. Não se privem um do outro, a não ser que seja por oração, por um jejum, ou não está bem, porque, sei lá, está num luto qualquer, né? Alguma coisa, ou está enfermo. A pessoa, quando está doente, não tem vontade realmente de ter sexo, né? Se a pessoa está sentindo alguma dor, indisposição, alguma coisa assim, dessa natureza. E digo isto como concessão. Ou então o homem chega muito cansado, né? Estressado, teve um dia difícil. Isso é compreensível, gente. Isso também chama-se companheirismo. A mulher, ela tem que ser companheira, ela tem que ser ajudadora idônea, como o Senhor determinou. Ambos devem ter respeito um pelo outro, deve ter amor, deve ter... Claro, o ser humano é falho, mas ele deve procurar ser companheiro, ser amoroso, né? Ambos devem ser parceiros, amigos um do outro, amantes, né? E confidentes. O homem não tem que estar com confidência com mulher na rua. Ele tem algo para confidenciar, confidencie com sua esposa. E vice-versa. Então, aqui ele diz assim, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Para que ele não seja tentado por outra mulher na rua, para ele ter sexo ilícito. E ela também. Não é? Então, um deve satisfazer a vontade do outro, sexualmente e, assim, espiritualmente, ter uma boa convivência, viver em harmonia, buscar estar sendo compreensivo, não é? Ser amoroso. Isso que eu estou dizendo serve para os dois, gente. Para os dois. Vai ter falha? Vai. Nós somos seres humanos, né? Mas com vontade de ser pessoas melhores. E aqui diz assim, ó, e os solteiros e a viúva, digo que eles seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Paulo não casou, né? O apóstolo Paulo não casou. Se a pessoa não tem vontade de casar, não case. Mas Deus alerta, porque a pessoa vai ter vontade de fazer sexo, não é? Aí ele fala desse domínio próprio, assim, controlar, ter o equilíbrio de controlar suas emoções, seus desejos,
para que você não fique nessa caminhada aí de sexo ilícito, não ser tentado. Aí aqui diz assim, ó, mas se não consegue se dominar, ou seja, não consegue se controlar, melhor que case-se. Que se case, porque é melhor casar do que arder em desejos. Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, mas se ela se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie com seu marido, e com o marido não se divorcie da sua esposa. Porque, assim, na verdade, o Senhor não é a favor do divórcio, mas existe espaço aí, abertura, né? Tem como é que eu posso dizer? Ele permite quando é algo que está atingindo, assim, uma relação muito vulnerável, uma situação que ambos não se gostam mais, ambos não se suportam mais, ou já tiveram muitos desgastes até na frente dos filhos. Deus não quer isso para ninguém, não é? Deus não quer isso para ninguém. Então, assim, o desrespeito, tem homem que não respeita seu lar. Eu passei por isso, gente. Eu tive, né, assim, vou falar superficialmente, ele não respeitava o lar. Toda assistente que eu botava em casa, ele, ó, entendeu? Muito bonito. E naquela época eu trabalhava muito, eu trabalhava 2 empregos. Então, e ele, Edilene, ele passava pouco tempo em emprego, vivia viajando, aí às vezes foi difícil, viu? Foi um casamento que não deu certo. Então, eu que trabalhava, eu que sustentava a casa. Houveram algumas vezes que ele trabalhou, mas ele não sustentava no emprego. Não sei se era algo espiritual, era algo. Não sei. Eu não sei. Eu só sei que eu trabalhava e chegava muito cansada. E assim, ele não respeitava o lar. Ele não respeitava. Só vivia tendo casinhos aqui, casinhos ali. Um casamento desse não pode dar certo. Então, nós nos divorciamos. Então, nesse caso assim, o Senhor vê que realmente não está fazendo bem, né? E como outros e outros casos, que pode haver agressão doméstica, essas coisas assim. Então, Deus não vai querer uma relação dessa para que prejudique os filhos. Mas, no normal, um casal deve procurar se entender, se há alguma divergência, procurar conversar, procurar entender um ao outro, chegar a um consenso mútuo de algum problema que esteja havendo, sentar, conversar, ver de que forma aquilo ali pode ser resolvido. Existem terapias, existem concílios em igrejas, existe ciclo de orações, né, para casais, ministérios para casais que atuam, trabalham nessa área. Então, é isso, gente. Mas vamos lá, tem mais coisa ainda. 1 Coríntios, capítulo 13, onde fala sobre o amor. Ainda que eu andasse, não, ainda que eu falasse, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente, bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
O amor jamais acaba. Gente, aqui diz algumas coisas. Não é que eu seja contra a palavra de Deus. A palavra de Deus é verdadeira. Algumas coisas aqui é em questão de interpretação. Quando Deus diz que o amor tudo suporta, nem tudo suporta, gente. Nem tudo. Vamos combinar? O amor não suporta ser tratado mal. Nem o homem tratar a mulher mal, nem a mulher tratar o homem mal. Pode acontecer de uma pessoa estar um dia nervoso, ela também. Pode acontecer, não deve transferir o problema que a pessoa está, o estresse, para o outro. Né? De repente, o outro está ali mais para conversar, para ajudar, né? Para ajudar aquela situação, ambos ficarem bem. Mas pode acontecer. Mas é muito difícil, gente, principalmente a traição. Traição, Deus disse assim, tudo suporta, no sentido de um adoecer. Na hora que até a Igreja Católica, ela lê, né, essa passagem que diz assim, ó, na morte ou na doença, é um para estar acolhendo o outro, suportando a situação, não é? Porque no casamento vai haver situações, não vai ser sempre um mar de rosas, pode ter a situação financeira, né? Ter algum abalo na vida financeira ou na vida física, um dos dois pode adoecer, mas são coisas momentâneas, são coisas passageiras, em nome de Jesus. Então, nessa hora aí, é na saúde e na doença, amados. Casamento não é só nos momentos bons. Às vezes, quem tem filho, um problema que acontece com o filho é conversar, entendeu? Procurar entender. Se não conseguir sozinho, pedir ajuda, um psicólogo, fazer uma terapia. Em família, o casal, os filhos, até os filhos mesmo, se houver necessidade. A igreja pode ajudar muito nisso, né? Existem ministérios que são responsáveis nessa parte aí da família. Então, tudo suporta? Nem tudo suporta. Outra coisa que eu ia comentar aqui. O amor jamais acaba. Acaba sim. O amor é como uma plantinha que se rega. Uma plantinha, se você deixar de regar, o que é que vai acontecer com ela? Ela vai morrer. Ela vai morrer. Então, o amor tem que estar sempre sendo mantido, entendeu? Gentileza, lembrar não só nos momentos, nas datas comemorativas, né? Seja de aniversário, de casamento, de namoro ou de festas comemorativas como Natal e outras que existem, mas sempre se lembrar de fazer um mimo. Um mimo. Mulher gosta muito de mimo. Sabe o que é mimo, né? É trazer aquilo ali que... Vou dar um exemplo. A pessoa vai na padaria, aí tem uma coisinha ali que ela gosta. Na época que eu era casada, ele sempre trazia um sonho para mim. Gosta de sonho até hoje, Edmene? Não, mas naquela época eu gostava. Ele trazia um sonho para mim. Não o que eu vivi, o pai dos meus filhos, foi outro que eu vivi. Nisso aí ele gostava de me agradar. Às vezes eu estava na praia, ele chegava de repente. Estava às vezes sozinha, às vezes estava com uma colega, sempre gostei muito de praia. Por isso que eu tenho a pelezinha manchadinha, porque eu levava muito sol. Então, de repente ele chegava. Aí dizia, ô filha, tudo bem? Quis fazer uma surpresa a você. Vim trazer um dinheiro para você, você pode estar precisando aí para alguma coisa. Gente, ele tinha os defeitos dele, mas ele também era uma pessoa assim que ele sempre estava presente, sabe? De repente eu não esperava quando eu vi ele chegava. Aí dizia, tô aqui, vem ver como minha mulher tá. E ele não foi o pai dos meus filhos, viu? Foi alguém que eu vivi com ele,
Mas teve muita coisa ruim também, viu, gente? Teve muita coisa ruim, porque ele bebia. Então, quando ele bebia, ele se transformava. Então, eu estou dizendo coisas aqui, gente, que é o dia a dia. É vida real. Não é dia a dia que eu quero dizer. Me expressei mal. Eu quis dizer assim, é vida real. É realidade. Pode existir um casamento só mar de rosa? Pode. Pode existir um casamento que sempre, sempre você vai estar, graças a Deus, em harmonia com ele, com a família. Mas pode haver também problemas, né? A vida real. É a vida real. Então, assim, como lidar com esses desafios, com essas coisas que podem acontecer? Quando um casal não consegue resolver sozinho, na conversa, no diálogo, é buscar ajuda. Ajuda, conversar com alguém da igreja, conversar com alguém, fazer uma terapia. Tantas pessoas fazem terapia e isso ajuda muito. E nós vamos ver outro tópico aqui, falando sobre a mulher, o valor que ela tem, a mulher virtuosa. Estou lendo agora Provérbios 31, iniciando pelo versículo 10. Mulher virtuosa, a quem achará? O seu valor muito excede de rubins. Eu chamava rubis, mas aqui tem rubins. O coração do seu marido está nela confiado. Confia nela, né? Porque essa versão bíblica é assim. E ela nenhuma falta sentirá, né? E ela fazenda faltará. É uma versão que ela fala, nenhuma falta sentirá. É isso, nenhuma falta sentirá. Nenhuma fazenda faltará. É a versão que tem, aqui é essa, dessa Bíblia. Aí ela fala também assim, ó. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. E como navio marcante, de longe traz o seu pão. Tem também, não é, aquela parte que fala, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho tão bonito. Deixa eu ver se eu acho aqui. Como estão vocês? Estão bem hoje? Cantares, de Salomão. 8:5:1, tá bem pertinho aqui. Ela dizendo para o seu amado. Quem gosta muito de ler essas mensagens bíblicas aqui é o pastor Josué Gonçalves. Ele é do Ministério Debaixo da Graça. É só família, ele trabalha mais com a família. Eu tive o privilégio de ir para um simpósio dele. Ele veio a Recife e eu fui. Olha o que o senhor diz aqui. Eu participei de um simpósio. Cantares 2. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual lírio entre os espinhos, tal é a minha amiga entre as filhas. Aí ele faz assim alguns cortejos, né, a sua esposa. Eis que és formosa, amiga minha. Eis que és formosa. Os teus olhos são como os da pombas. Entre as tuas tranças, o teu cabelo é como o rebanho de cabras que pastam no monte de Gileade. Achou romântico? Aqui tem como romântico, como se fosse um gracejo para sua esposa. Mas tem outra aqui, deixa eu ver aqui, viu? Formosa és, amiga minha, como Tirsa, abrasível como Jerusalém, formidável
como um exército com bandeiras. Não entendo muito essa parte aqui, não. E ela diz para ele: para onde foi o meu amado? Ó, mais formosa entre as mulheres. Ele diz: mais formosa entre as mulheres. Para onde virou? Para onde virou a vista o teu amado? E buscaremos contigo. O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para se alimentar dos jardins e para colher os lírios. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele se alimenta entre os lírios. Aí ele diz: formosa és, amiga minha, como Tirsa. Eu já vi alguém com esse nome, Tirsa. Diferente, não é? Então é isso, gente. O homem pode fazer um gracejo para a mulher, dar sempre um presente a ela, se lembrar dela. Às vezes não precisa ser presente valioso. Se ele puder dar, que ele dê. Mas às vezes não está com condições de dar. Mas, gente, às vezes até uma coisa, um mimozinho agrada, já agrada. Trazer uma rosa, olha, filha, eu me lembrei de você. Um buquê de rosas. Toda mulher gosta de rosas, rosas de rosas. Tem até uma canção, né, com essa música de Ana Carolina, não é? Então, gente, homem também gosta de um gracejo. Homem gosta mais de um carinho, não é verdade? Não é que a mulher não gosta de carinho. Claro que a mulher gosta de carinho também. Então, assim, buscar estar bem, claro, haverá momentos difíceis, mas o que importa verdadeiramente é que ambos estejam buscando a Deus, ambos tenham fé, não é? Principalmente nesses momentos difíceis que podem acontecer, de às vezes algum tipo de dificuldade pode acontecer, não é? Ou algum momento, sei lá, de dificuldade, de enfermidade, às vezes da família, ou dificuldade financeira, muito estresse no trabalho. Aí, de repente, ô meu filho, eu vou preparar um banho quente para você, ou vou preparar uma ducha quente para você, ou então eu vou preparar um escalda-pés, faz uma massagem. Olha, qual é o homem que não gosta de massagem? Qual é a mulher que não gosta? Teve uma época que eu, quando estava casada, ele fazia massagem no meu pé. Gente, vocês não fazem ideia. Quem já provou disso sabe como é bom. Ele fazia uma massagem nos meus pés. Aí ele brincava, ele fazia assim com o travesseiro. Toma, eu sei que tu vai dormir. É muito relaxante, gente. A massagem no pé, na perna e principalmente nos pés. É muito relaxante. E isso você também pode fazer para o seu marido. Tem um negocinho que faz assim, ó. A minha filha, ela até tem isso em casa, ela é massoterapeuta. Bota assim na cabeça e faz assim, ó. É tão gostoso. Quando ela botou na minha cabeça, eu disse, meu Deus, que negócio. Ai, não tira mais, não. É muito bom. Imagina a cabeça do homem, depois de um dia de cansaço, né? Que cansa, gente. Você passar o dia todinho, mesmo que você não tenha nenhum tipo de estresse, mas cansa o dia todinho ali, focado, tenso no trabalho. Aí aquele negocinho assim, ó, então a massagem aqui, ó, não é? Ou nas costas. Qual é a mulher que o homem não gosta também? Qual é? Qualquer homem gosta, gente. E a mulher também. A massagem nas pernas, nos pés. Claro, se ele não tá com tempo, né? Faz um carinhozinho. E ela vai ter a massagem lá na massoterapeuta. Mas é sempre bom um afagozinho, um carinho, não é verdade? E o principal, gente, é, primeiramente, fazer a sua intimidade, relacionamento com Deus, para que todas as coisas estejam bem.
E também, claro, cada um vai ter a sua atividade, nós sabemos disso. A mulher, geralmente, ela é parceira, ela é ajudadora, como o senhor mesmo disse. Não sei qual atividade que ela vai atuar, mas ela sempre atua em alguma atividade, seja na casa, seja externo. E ambos procurarem ter uma sintonia boa, uma compreensão, um convívio saudável. Buscar também, amados, ajuda muito também a nossa saúde, é a atividade física. Procurar ter também uma saúde mental, física e mental, saudável. Vamos orar? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus Espírito Santo, apresentamos nossas vidas ao Senhor, Pai. É em Ti que nós colocamos a nossa confiança. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor, cuja esperança está no Senhor. Nós devemos colocar nossa fé em Ti, Senhor. Nenhum tipo de idolatria. Nós temos que nos confiarmos em Ti e a nossa fé deve estar alicerçada, pautada em Ti, Senhor. Porque a Tua palavra diz, está escrito lá em Mateus 7:24, que uma casa alicerçada na rocha pode haver tempestades. Ele usa a expressão de uma casa para falar algo espiritual. Pode haver as tempestades, mas a gente pode até, o casal pode sentir o abalo, o impacto. Mas uma casa, uma família alicerçada na rocha, que é o Senhor, ela pode até sentir o impacto, mas ela não é desmoronada, ela não é destruída, não é? E uma casa alicerçada na areia, ou seja, ele fala materialmente a expressão da construção de uma casa, mas ele está querendo, na verdade, ele está se referindo quando você não coloca a sua fé, a sua vida alicerçada em Cristo. Eu vou ler nas Escrituras, que é melhor, tá bom? Porque o tema é maravilhoso. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é mais penetrante que a espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e espírito, juntas e medula, apta para discernir as intenções do coração do homem. Mateus 7, onde tem os 2 alicerces, 2 fundamentos. Meu Deus. 5. Gente, é porque esse óculos não é o meu grau. Achei. Os 2 fundamentos. Os 2 alicerces, né? Na verdade, o alicerce é um só, que é Cristo. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Entenderam agora? Muita gente sabe, conhece já essa palavra. Explicando para quem não conhece, Deus aqui, ele materialmente, ele usa a expressão de uma casa, a construção de uma casa. Uma casa, quando ela é bem estruturada, bem alicerçada, o concreto, vamos dar aí o exemplo do concreto, né? Tudo bem estruturado. Por isso que você vê, às vezes, aí prédio desabando. Por quê? Porque a construção não foi boa. Então, ele usa, assim, a expressão de uma casa para dizer que o sustento de uma família, de um casal, seja a família por inteiro, deve ser alicerçado nele.
no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E ele disse, eu e meu Pai somos um. E esse que vos fala agora é o Espírito dele. Que antes dele subir aos céus, ele disse para os seus discípulos e deixou escrito para a gente. Convém que eu vá, senão o outro Consolador não poderá vir. Enviarei o outro Consolador. Ele estava se referindo ao próprio Espírito Santo, Paráclitos. Então, tem o outro alicerce aqui, que esse não é o correto, né? E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, aqui, ó, gente, ele dá a expressão aqui, o exemplo de uma casa que ela não é bem alicerçada, com a tempestade ela foi desmoronada. Uma família, um casal, uma casa que não tem o alicerce de Cristo, pode acontecer de... Não quer dizer, amados, escute bem, não quer dizer que um casal não pode se deparar com situações de tentações, tanto o homem como a mulher. Mas se tiverem bem alicerçados, eles vão superar aquilo ali. É interessante, olha, que eu vou tocar no assunto, é o Espírito Santo falando. É interessante, quando a mulher for tentada, ela contar para o seu marido. Quando o homem for tentado, tem uns que não contam, não. Quando o homem, mas o certo é contar. O certo é contar para ela. Porque a Bíblia diz, eu vou lá. Olha, Espírito Santo, falando outra aqui, ó, Eclesiastes. Vou lá, Senhor, Eclesiastes 4. 4, 9 e 10. Vamos lá, peraí. É bom ser dois. Um cordão de 3 dobras, pronto. O cordão de 3 dobras é mais difícil se romper. O que é que Deus quer dizer nisso? Que se um casal, ele põe o Senhor no centro do viver deles, é bem mais difícil, não é que seja fácil, mas fica melhor você superar desafios, tentações, desafios, problemas que podem acontecer. Então, ele diz, além, olha os exemplos que ele já falou aqui. Ele falou em Mateus 7, 24 e 26, que fala sobre os 2 fundamentos. Aquele que é fundado na rocha e aquele que é fundado na areia. Esse na areia quer dizer assim, que vive aleatoriamente. Põe sua fé em Kardec, em vãs doutrinas, né? Se curvando a idolatrias, colocando sua fé em figa, em macumba, em cartomante, magia negra, signos. Mas se ele está alicerçado, o casal, na rocha que é Cristo, Deus está no centro deles dois. Por isso que o Senhor diz cordão de 3 dobras, porque o Senhor está presente no meio deles. E o outro versículo, gente, se refere assim, o Senhor disse que é bom ser 2 do que ser 1, porque quando um cai, o outro levanta. Pronto, já fui mais objetiva do que procurar aqui. E nós sabemos que na vida, gente, o ser humano é falho. Nós somos falhos, né? Quando Deus diz, sejais perfeito como eu sou perfeito, santificai-vos que amanhã eu farei maravilha diante de ti. Ele quer dizer o seguinte, que buscar a santificação, buscar cada vez mais, a gente buscar a santificação, buscar, principalmente, todos, né? Todos os filhos de Deus devem buscar levar uma vida reta. E principalmente nós que trabalhamos na obra, nós devemos sempre estar nos consagrando. Eu sempre faço isso, gente. A maioria das vezes me acordo de madrugada, faço oração, jejum, eu faço aquilo que eu posso fazer, não é? Porque eu já tive problema no estômago, então, assim, não posso jejum prolongado. Mas eu faço o jejum que eu suporto fazer. E é isso, gente. Não tem nada de mistério.
Muitas vezes, as pessoas, agora contando o que acontece. Às vezes a pessoa está com um problema e isso geralmente é para quem não tem discernimento. Joga tudo no outro. Pega os lixos dele e joga tudo no outro. Pelo amor de Deus, não convém que seja assim. Não convém que seja assim. É aprender a separar cada coisa. Como assim, Edilene? Procurar ter uma saúde mental, buscar. Se a pessoa não está conseguindo resolver sozinha, se ajoelha, pede a Deus discernimento para conduzir aquela situação, né? Às vezes acontece alguns desafios que a pessoa pode encontrar algum tipo de dificuldade e pedir a Deus. Eu mesmo estou enfrentando algo que muita gente diz assim, meu Deus, como é que ela está suportando? Gente, já passa de 9 anos. Eu entrei numa prova absurda, muito árdua, que não precisava ser assim. Não foi a igreja que eu congregava que fez esse absurdo todo, mas ela também foi um pouco, nesse ponto aí eu digo assim, um pouco relapsa, não é? Porque aí diz assim, mas você também não quis casar. Gente, casamento é algo que você escolhe se você quer ou não. Porque eu não tenho uma vida ilícita, eu não tenho uma vida de sexo ilícito, eu não vivo em fornicação. Lá dentro tem uma pastora que é solteira. Então não é padrão da igreja. Porque se fosse padrão da igreja, ela estaria casada. Porque há muito tempo que ela já foi levantada como pastora. Outro fato que eu posso aqui expressar, né? Comentar. É a pessoa que na época lá atrás, eu tive interesse. Ele parecia, mas ficava feito mosca de padaria. Sabe como é mosca de padaria? Aquele homem que não se decide. Cocheava em 2 senhores. Tinha uma obreira de outro ministério que ele andava com ela para cima e para baixo. Mais de 5 anos ele com ela para cima e para baixo. Ela tinha interesse nele, eu não sei qual era o interesse dele, ele dizia que era comercial, eu não sei. Eu só sei que ele não definia. Até uma vez eu brincando, eu disse, o que é isso? É amizade ou namoro? É namoro ou amizade? E ele não se decidia. Depois de muitos anos, gente, eu passando por essa prova, eu liguei para conversar com ele. Ele ignorou tudo. Liguei umas 3 vezes, ignorou. Gente, a decepção, aqui como foi falado, o amor não acaba. Eu não digo que eu amava. Eu tinha uma vontade de dar certo, entendeu? Na verdade, amor mesmo. Não vou dizer a você que eu tinha, porque eu não tinha. Mas eu tinha, assim, a vontade que desse certo. Mas ele foi tão relapso, foi tão negligente, sabe? Não valorizou a mulher que Deus deu na época a ele, e Deus muda. Aí diz assim, mas Deus é um dos atributos do Senhor não ser, aliás, ser imutável. Mas Deus muda as situações. Ele não é, ele é imutável, mas ele muda as situações. Se ele achar que deve mudar, ele muda. Se fosse assim, as coisas às vezes a oportunidade vem para um e um não valoriza, vai para o outro. Sim ou não? Tá chegando mensagem direta aqui no meu celular. Então, assim, gente, ele me decepcionou demais. Ele ficava com essa mulher, que era, eu digo mulher, mas era uma conhecida de um ministério que eu conhecia também. E eu gostava muito de visitar outros ministérios quando eu tinha tempo, né? Até por causa de amizades que eu tinha, vigílias. E essa colega, ela era obreira. Então ele vivia muito com ela, para cima e para baixo. Às vezes saíamos juntos, mas nunca houve nenhum tipo de intimidade, nunca. Ele respeitador, continua sendo um amigo que faz tempo que eu não vejo, mas assim, interesse não tenho mais. Por quê? Porque me decepcionou demais, gente. Quando decepciona demais, você perde o interesse. Entendeu? Homem indeciso é a pior coisa do mundo. O homem que não se decide, aí diz, não, agora ele se decidiu. Não, agora é tarde. Agora é tarde porque eu passei por uma situação extrema, passei até fome. Eu liguei, pedi para falar com ele, ele não quis nem saber o que era. Não veio. Gente, 3 vezes eu liguei. Não, gente, eu não... Aí quando disse que ia casar, que ia ganhar casa, que ia... Não estou dizendo que ele é interesseiro, mas eu estou dizendo assim, que foi o que ele demonstrou
interesse em casar quando teve algo para oferecer a ele, entendeu? Eu quero muito bem a meu amigo, é irmão em Cristo, é um pastor, mas eu fiquei faz muito tempo que eu não vejo ele, mas eu fiquei muito chateada, entendeu? Porque ele não valorizou de forma alguma. Essa obreira, ela me ligava com ciúme dele. Uma vez, gente, várias vezes ele me chamava para fazer parte, ele viu que eu estava sem trabalhar, fazer parte de um negócio lá que ele vendia, que ele é empreendedor. Então, eu ia para os hotéis participar das palestras desses representantes, e ela estava junto, porque ela vendia com ele. Ela sentava no meio entre eu e ele. Ela morria de ciúme dele. E ele dizia que não tinha nada com ela, mas as atitudes dela era como se ele fosse alguma coisa dela. Na hora que eu fui pegar o táxi, como estava mais ou menos tarde já era 10 e pouca, ele disse, eu vou te levar na parada de Lene para pegar o Uber. Aí ele foi comigo. Ela ligando distante. Ela não deixava ele ficar comigo para eu pegar o Uber. Eu disse, vai-te embora, pelo amor de Deus, vai-te embora. Porque você diz que não tem nada com essa mulher, mas essa mulher não para de ficar. Quer dizer, não era uma coisa que não tinha paz, não tinha paz. Eu digo, não, isso não é para mim, não. Porque um negócio desse era para ele ter dado um basta. Olha, fulana, não faça isso, porque você está atrapalhando. Entendeu? Então, assim, por que você está me cobrando tanto? Você está misturando as coisas. Botava ela no lugar dela. Com diplomacia, com educação, mas colocava ela no lugar dela. Mas não ficava naquele negócio. Ele dizia que não tinha nada com ela, mas ficava aquele negócio. Aí uma vez ela me ligou, eu disse, não, eu não tenho nada com ele, é só amizade. A gente às vezes vai para simpósio. Outro dia, uma vez ele pagou um kit de mulheres de oração, que ele sabia que eu gostava. Me ligou, eu estava na praia. Edilene, olha, Deus está querendo te oferecer. Aí até minha colega achou ruim, porque eu deixei minha colega na praia. Eu sempre fui assim, gente, foi coisa de Deus, eu largo tudo. Aí ele disse, aí minha colega disse, mas como é que tu faz um negócio comigo, Edilene? A gente marca para vir para a praia, porque eu morava na praia, e ela vinha, ficava bem no local de onde eu morava. Eu venho, eu te ligo pra gente ficar junto na praia. Tu pega, larga tudo aqui, vai-te embora, Edilene. Eu digo, mas acontece, foi um convite. Um colega meu comprou um kit para eu participar de um simpósio de mulheres de oração. Eu não vou perder, não, mas, amiga, me perdoe, mas é coisa de Deus. Eu preciso ir. Tá, Edilene, tá certo, Edilene, vai. Aí eu fui. Então, assim, a gente sempre teve, assim, essas amizades, mas ele nunca se posicionou. Gente, a pior coisa do mundo é o homem indeciso. Um homem que não se decide, não sabe o que quer. Você, que Deus deu uma mulher para você, uma futura esposa, valorize, tome uma decisão. Porque uma hora cansa. Mulher, homem deciso. Ou a mesma coisa é a mulher, quando a mulher fica naquela, não, eu vou pensar, não sei o quê. Gente, ou pedir tempo. Não existe essa história de pedir tempo. A menos que a pessoa esteja esperando, vamos supor, ele quer fazer uma festa de casamento, alguma coisa assim, eu estou esperando um valor entrar. Então, filha, vamos esperar isso aí. Alguma coisa já que está para acontecer, em questão de assim, financeiro, estou para receber isso, está dependendo só desse dinheiro, tudo bem. Mas a pessoa ficar pedindo tempo para saber se gosta do outro, não existe isso, não. Eu sou uma pessoa muito determinada. A palavra do Senhor diz que é o quê? Sim, sim, não, não. Ficou tutubiando, ficou indeciso, é porque não quer. Claro que existe o tempo de conhecer o outro, né? Ver direitinho se aquela mulher é a mulher que ele pretende, né? A mulher ideal para ele. E você analisar também um homem. Existe, claro, mas não se prolongando muito tempo. Porque, gente, às vezes você está numa certa idade que não tem muito tempo para estar perdendo, não. Tem que decidir. Se quer, quer. Se não quer, diga logo que não quer, que não tem esse interesse. Porque você não pode estar nessa de ficar feito ele. Ele ficou feito mosca de padaria, gente. Sabe como é mosca de padaria? Mosca de padaria que fica só assim, fica só
Não se decidia. Essa colega, ela terminou casando. Era colega dele, amiga dele. Eu conhecia eles. Ela morria de ciúme, gente. Morria de ciúme de mim. Eu não sei o que, que eu tenho, não. Já não foi a primeira, não. Até dentro da igreja, teve uma vez que um senhor bem velhinho, ele até já morreu. Ela tinha ciúme dele. Eu disse para ela, não fica com ciúme, eu não tenho interesse nele. Ah, mas ele é o maior... como é que chama assim? Maior carinho contigo, tudo é Edilene, cadê Edilene, cadê Edilene? Mas é o jeito dele. Eu não tenho nada com ele. Um velhinho, gente, um velhinho. Essa pessoa foi uma pessoa até importante, porque tanto ele ficou comigo quando eu estive doente, como eu fiquei com ele e chamei ela para ficar com ele, para revezar também, antes dele morrer. Então não tinha maldade, não tinha nenhum tipo de malícia. E ela foi grossa comigo uma vez no carro, entendeu? Meteu a tapa na minha cabeça. As outras colegas do curso não gostaram, até se afastaram dela, que aquilo não foi a atitude que ela fizesse. E eu depois perdoei, entendeu? Agora a gente fica chateada, claro que fica chateado. E ele ficou de mal dela, porque ela fez aquilo. Eu pedi para parar o carro, para descer do carro. O carro dele era um carro grande, ele sempre dava carona a gente, tudinho. Vamos sair do curso de teologia. Então, assim, gente, o relacionamento vai muito no diálogo. No diálogo. Saber dialogar, saber conversar, saber colocar cada coisa no lugar. Então, assim, tem gente que passou muito tempo, perdeu muito tempo, sem se posicionar. Aí, depois de muito tempo, gente, o tempo afasta pessoas, viu? É como aquilo que foi que eu disse no início da live, o Espírito Santo me usou para dizer, o amor é feito uma plantinha, ela tem que ser regada. Se você não puser uma terrinha, se você não puser água, não colocar algum, como é que chama, adubo, alguma coisa, o que vai acontecer? Morre, gente. Ela morre. Então, tem que ter aquele zelo, para não perder o outro também. Aí diz, não, mas um casamento, você não tem a segurança já de estarem juntos? Sim, mas tem que saber tratar bem, tem que saber respeitar. Acabar com esse negócio do homem estar saindo para beber com os amigos, deixar a mulher sozinha em casa. Nananina, não. Pode acontecer alguma reunião de trabalho, claro, a gente também tem que ser compreensiva. Mas para onde você for que puder levar sua esposa, leve-a. Isso serve para o homem e para a mulher. Eu sei que existem casos, né, que a mulher pode estar presente, mas não precisa estar ali encangada. O marido está ali fazendo o seu trabalho, mas ela pode estar sentadinha na plateia assistindo. Também, quando for ocasiões que não puder, ela não vai. Mas que não seja uma rotina, entendeu? Um cotidiano assim, ele está sempre saindo sozinho com os amigos, deixando ela sozinha em casa. Não convém que seja assim, Deus não quer isso, entendeu? Eu sei que vai haver casos e situações onde a mulher não poderá ir, sim, mas é tudo um consenso, entendeu? Uma questão de conversar, de dialogar, de compreensão, de ver de certo os fatos, se é verdadeiro, como é que é, entendeu? A palavra do Senhor diz que, Filipenses 4:8, tudo que for verdadeiro, tudo que for puro, tudo que for honesto, tudo que for de boa fama, se há alguma virtude nisso pensar e nisso praticar. Passar para as pessoas também, que devemos ser verdadeiros com as pessoas, devemos ser justos, amáveis. Porque o Senhor, um dos caráteres do caráter do Senhor é ser verdadeiro, ser honesto, ser puro, ser fiel, gosta de exclusividade. Um homem que tem sua esposa não precisa estar saindo com mulheres. Um homem que tem sua esposa não precisa estar... E essa historinha de estar curtindo coisas de mulheres na internet, para você não é nada demais, mas para ela pode pensar que aquilo ali é um incentivo, que você está afim dela. A mesma coisa é a mulher.
ela está casada, não tem que estar curtindo coisinha de homem, não. Veio tudo do forno de Deus para passar para vocês. Entendeu, gente? Então é isso. Às vezes você quer muito bem uma pessoa. No passado, tive muita vontade que aquilo ali desse certo. Aquilo ali que eu digo assim, aquela relação fosse adiante. Mas ele não teve posicionamento. Não teve. É muito ruim quando o homem não se posiciona. Aí diz, não, porque não era o momento certo. Claro que era o momento certo. Quantas vezes nós estávamos ali na igreja cultuando, ele vinha ficar junto de mim. O pessoal já pensava que ele era alguma coisa meu. Nunca foi nada. Apenas um irmão em Cristo. Às vezes comentam por aí, porque é alguém do seu passado. Nunca houve nada. Nunca houve. A mesma coisa é o colega aí de um outro ministério. Vive dizendo que é meu ex. Nunca tive nada com ele. Não conheço nem pessoalmente. Eu conheci pela mídia, que eu vi as coisas assim, ó. A igreja dele, que ele fornece alimento para os menos favorecidos. Então, eu vi as coisas assim, porque o filho dele passou um tempo com a minha filha. Então, mas depois, nessa prova toda, começou a fazer coisas assim perversas. Eu disse, não, isso aqui não é para mim, não. Porque as bênçãos do Senhor enriquecem, mas não acrescentam dores. Eu sentia dor, gente, dor. Literalmente, dores no pé da barriga aqui, ó. E usou a boca de um profeta para dizer esse versículo. Foi quando eu me lembrei. Eu digo, não, isso não é para mim, não. E assim, gente, no caso desse colega e irmão em Cristo, esse pastor, que na época era ministro, ele foi levantado em outro ministério. Ele, uma pessoa maravilhosa, um homem respeitador. Eu não tenho nada que dizer contra a vida dele. Só que, assim, ele não se posicionou na época. Aí o tempo passa e as coisas mudam. A verdade é essa. Você perde o interesse das pessoas por conta do que elas fazem com a gente. Entendeu? Aí diz assim, você está culpando ele? Claro, gente. Um homem que fica cocheando, ia dizer cochilando. Cocheando em dois senhores. Ele dizia que não tinha nada com a mulher. Mas a mulher não largava o pé dele e ele permitia. Eu duvido um homem ficar no meu pé, pegando no meu pé, se eu não quero. Eu digo logo, chega para lá. Se você não quer, diga logo que você não quer. Do que você ficar alimentando um negócio que sabe que aquilo ali não vai fluir nada. Vamos ser objetivos, vamos ser verdadeiros com tudo nessa vida. Se você tem interesse numa mulher, você diga para ela, eu realmente tenho interesse de casar com você. Mas se você não tem, meu amigo, é melhor você ser sincero. Olha, querida, essa relação que a gente tem é de amigo. Não vai acontecer nada fora isso. E a mesma coisa é a mulher com o homem. Do que ficar alimentando algo que ela às vezes está com expectativa que dê certo e ele não está afim. Ou então vice-versa, se for o caso da mulher. É melhor dizer a verdade. Eu sou tão verdadeira, gente. Eu sou tão verdadeira em tudo na minha vida. É uma característica que eu tenho de Cristo. É ser verdadeira, honesta. Eu não gosto de mentiras. Nunca gostei de mentiras. Não gosto. E assim eu passo para outras pessoas. Deus abençoe a todos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti. E sobre ti, levante o seu rosto e dê a paz. Um beijo no coração de cada um de vocês. Eu te amo em Cristo Jesus. O telefone está